Já parou para pensar que a energia nuclear, apesar de ser uma das fontes mais eficientes e limpas do mundo, ainda assusta muita gente? A fissão nuclear, que é o tipo mais usado hoje, tem um potencial absurdo, limpa, potente e extremamente eficiente, mas ainda assim, muitas nações evitam usar por medo. Acidentes como Chernobyl e Fukushima marcaram tanto que até hoje influenciam decisões políticas e geram rejeição da população. Sem contar o problema do lixo nuclear, que continua sendo uma pedra no sapato. Porém, a fissão não é a única forma de gerar energia nuclear. Existe uma outra forma, mais eficiente, mais limpa e mais segura. E eu estou falando da fusão nuclear. Porém, qual que é a diferença entre fissão e fusão nuclear? Fica aqui que eu vou te explicar. Eu sou o Newtoniano e aqui nesse canal eu te convido para fazer um tour pelo universo. A fissão nuclear é o processo mais utilizado pelas usinas nucleares convencionais, como a usina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Esse processo utiliza o urânio-235, um isótopo instável do elemento urânio. Isótopos são variações de um mesmo elemento químico que possui o mesmo número de prótons, porém com quantidades diferentes de nêutrons. Quando o átomo de urânio-235 absorve um nêutron, ele se torna ainda mais estável. Esse núcleo estável se parte, gerando dois núcleos menores, liberando uma quantidade enorme de energia e mais nêutrons no processo. Esses novos nêutrons atingem outros átomos, provocando novas divisões, e assim se forma uma reação em cadeia. O mais impressionante é o rendimento energético. 1 kg de urânio pode liberar até 3 milhões de vezes mais energia do que 1 kg de carvão. E isso mostra um enorme potencial da fissão nuclear como fonte energética. Porém, no caso da fusão nuclear, enquanto a fissão divide átomos pesados para liberar energia, a fusão faz o oposto. Ele une átomos leves, liberando uma quantidade ainda maior de energia. E o melhor exemplo disso está bem acima de nós: o Sol. A fusão nuclear é o processo que alimenta as estrelas, já que na Terra a ideia é replicar o fenômeno em reatores, utilizando o elemento mais leve da tabela periódica, o hidrogênio. Mais especificamente, dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trídio. O deutério, por exemplo, é uma forma de hidrogênio que possui um nêutron a mais no núcleo, que o torna ligeiramente mais pesado. Quando submetido a temperaturas e pressões extremamente altas, os nêutrons de deutério e trídio podem se fundir, formando um núcleo de hélio e liberando uma quantidade gigantesca de energia no processo. E esse é o princípio da fusão nuclear: unir átomos de hidrogênio para formar hélio, liberando de energia da diferença de massa entre os núcleos iniciais e o núcleo final. É uma forma de energia limpa, sem produção de resíduos radioativos de longa duração e, acima de tudo, muito mais segura do que a fissão. Porém, por que a fusão é melhor? A fusão tem várias vantagens em relação à fissão. Primeiro, ela é mais limpa, já que não gera resíduos radioativos perigosos. Segundo, ela é mais segura, já que não há risco de explosão e se algo der errado em uma usina, a reação simplesmente para. Terceiro, ela é mais abundante, já que o deutério pode ser extraído da água do mar. Estima-se que a quantidade presente nos oceanos pode sustentar a demanda energética da humanidade por bilhões de anos. E quarto, ela é mais eficiente, já que a fusão libera cerca de 10 vezes mais energia do que a fissão nuclear com urânio, ou até 30 milhões de vezes mais energia do que a queima de carvão. Parece o cenário ideal, mas se a fusão é tão melhor assim, por que ainda não usamos reatores de fusão nuclear pelo mundo todo? A resposta está na tecnologia. Apesar de ser uma fonte eficiente de energia, a fissão nuclear apresenta riscos consideráveis, e a história nos deu exemplos marcantes disso. O urânio-235, usado nos reatores de fissão, é um elemento pesado e altamente radioativo, e se houver falhas no sistema, o risco de contaminação é real e perigoso. Em casos extremos, áreas inteiras podem se tornar inabitáveis por séculos, como aconteceu com a cidade de Pripyat após o desastre de Chernobyl em 1986. É importante dizer que o problema não foi exatamente a tecnologia da fissão, mas sim erros humanos graves. Na noite do acidente, os operadores do reator 4 realizaram um teste de segurança de forma imprudente. O reator foi levado até o seu limite, atingindo uma temperatura de 4.600 graus Celsius, muito acima da capacidade máxima projetada, que era até de 3.300 graus Celsius. Para se ter uma ideia, isso é quase a temperatura da superfície do Sol, que chega a 5.500 graus Celsius. O superaquecimento levou à explosão do reator, gerando um incêndio e liberando uma enorme quantidade de radiação na atmosfera.
foi o maior desastre nuclear da história, mas causado principalmente por falhas humanas. Agora, quando falamos da fusão nuclear, o cenário muda completamente. A fusão utiliza elementos leves e estáveis, como o deutério, que não é radioativo e não apresenta risco de explosão. Mesmo em caso de falha, o máximo que pode acontecer é a reação se interromper, o combustível esfria naturalmente e o sistema para de gerar energia, sem contaminação, sem colapso e sem desastre. É uma tecnologia intrinsecamente segura. E mais, o deutério pode ser extraído da água, já que cada molécula de H2O contém 2 átomos de hidrogênio, e estima-se que, para cada tonelada de água, podemos extrair cerca de 20 gramas de deutério. Isso representa 0,01% de todo o hidrogênio presente nos oceanos. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para sustentar a demanda energética da humanidade por até 150 bilhões de anos, o que é 30 vezes maior do que a expectativa da vida do próprio Sol. Além disso, como já mencionei, a fusão de hidrogênio libera 10 vezes mais energia do que a fissão com urânio, e isso significa que 1 kg de hidrogênio fundido pode gerar até 30 milhões de vezes mais energia do que 1 kg de carvão. Mas se a fusão nuclear é tão limpa, segura, eficiente e praticamente inesgotável, por que não trocamos todas as nossas usinas por usinas de fusão? A resposta é simples. É muito difícil realizar fusão nuclear. Para que 2 núcleos de hidrogênio consigam se fundir, eles precisam vencer a repulsão elétrica natural que existe entre cargas positivas. Essa barreira é conhecida como a força de Coulomb e é uma das grandes limitações da fusão nuclear. No Sol, essa barreira é superada pela imensa gravidade da estrela, que comprime os núcleos a ponto de forçá-los a se unir. Já aqui na Terra, como não temos essa pressão gravitacional, precisamos compensar com temperaturas absurdamente altas. Estamos falando de algo em torno de 100 milhões de graus Celsius, ou até mais, dependendo do tipo de fusão, em alguns casos, podendo chegar até 18 bilhões de graus Celsius, o que é mais de 1000 vezes a temperatura do núcleo do Sol. E esse é um dos maiores obstáculos, já que nenhum material na Terra consegue suportar essa temperatura. O máximo que chegamos é até 4000 graus Celsius. Para resolver esse problema, os cientistas desenvolveram uma ideia engenhosa: o tokamak. O tokamak é um reator experimental que não deixa o combustível tocar as paredes do reator. Em vez disso, ele confina o plasma, um estado da matéria superquente ionizado, com campos magnéticos extremamente fortes. O plasma fica flutuando dentro do reator, sem contato físico com nada, enquanto é aquecido até a temperatura necessária para a fusão. Esse conceito vem sendo testado por diversas nações e os resultados estão começando a aparecer. A China, por exemplo, desenvolveu o WEST, também conhecido como Sol Artificial. Em 20 de janeiro de 2025, os chineses conseguiram manter uma fusão estável por até 1066 segundos, superando o próprio recorde anterior, de 403 segundos. Poucas semanas depois, em 12 de fevereiro de 2025, foi a vez da França bater esse recorde no reator WEST. Os franceses mantiveram o plasma em fusão por até 1337 segundos, ou cerca de 22 minutos. Um avanço incrível. Esses testes mostraram que a humanidade está cada vez mais próxima de dominar a fusão nuclear como fonte de energia. Dominar a fusão nuclear representa o maior desafio científico e tecnológico da história humana. Mas se conseguirmos vencê-lo, estaremos diante da maior revolução energética desde o domínio do fogo. Uma única usina de fusão poderia alimentar cidades inteiras com energia limpa, segura e praticamente infinita. E mais, sem dependência de combustíveis fósseis, sem emissão de gases poluentes e sem riscos ambientais graves. Como já dizia o físico teórico Nikolai Kardashev, o nível de avanço de uma civilização pode ser medido pela quantidade de energia que ela consegue controlar. Se um dia substituirmos todas as nossas fontes de energia por fusão nuclear, daremos um salto gigantesco rumo a um novo patamar civilizacional. Eu sou Newtoniano, se inscreve e até a próxima.